O Lampião, as opiniões se dividem. Seu Lira, que tem 96 anos e lutou contra Lampião, diz que ele era um bandido sanguinário. Já a neta do cangaceiro acha que ele merece um monumento que celebre a paz. Para contar a história de Lampião e seu bando, que você vai ver agora, o repórter Rodrigo Viana andou 4.000 quilômetros pelo Nordeste brasileiro. Olha, a história dos cangaceiros é de fato bem comentada. Quase tudo que se sabe é de alguém ter contado. É um tal de ouvir dizer que nem se pode saber o que está certo ou o que está errado. O certo é que Lampião nasceu virgulino, filho do sertão. Para conhecer a terra dele, saímos do Recife e rodamos 400 quilômetros. A paisagem da Zona da Mata, aos poucos, cede espaço para vegetação retorcida. Já estamos na Caatinga. Nessa época, por causa da chuva, o verde domina. Mas em poucos meses, tudo estará cinza. O rei do cangaço nasceu em Vila Bela, atual Serra Talhada. Nos últimos anos, a situação melhorou um pouco por aqui. Há mais dinheiro circulando e o comércio se agita em dia de feira. Mas os rostos, os tipos, os trajes não mudaram tanto assim. Virgulino vivia na área rural e é para lá que nós vamos. O trajeto é pela rodovia estadual Virgulino Ferreira da Silva. Ou seja, o cangaceiro virou o nome de estrada. Estamos chegando agora a um lugar histórico, a casa onde nasceu Virgulino Ferreira da Silva, em 1897, século XIX ainda. Ela foi transformada num pequeno museu. A família era de sitiantes, produtores rurais de médio porte. O pai, seu José Ferreira, era tido como um homem pacato, trabalhador, não gostava de confusão, ao contrário dos filhos. Virgulino e outros 3 irmãos, desde jovens, eram conhecidos por não levar desaforo para casa. Bem perto dali, Virgulino e o irmão Antônio travaram o primeiro combate contra um vizinho, o fazendeiro José Saturnino. Foram pegos numa emboscada. Aqui nesse lugar, Virgulino e Antônio. O tiroteio teve como resultado Antônio Ferreira com um tiro no abdômen e a sua burra que morreu. Mas a partir desse momento, a relação das duas famílias passou a ter um cheiro de pólvora e deixou um rastro de sangue. A rivalidade com os vizinhos obrigou a família a mudar para Alagoas. Lá, Virgulino e os irmãos seguiram desafiando as autoridades. Quem pagou com a vida foi o pai, José Ferreira. O velho José Ferreira morreu numa emboscada em 1921, numa fazenda aqui bem perto de Água Branca, em Alagoas. Os filhos escaparam, mas foi ali que Virgulino começou a virar Lampião. Ele prometeu vingança. De hoje em dia, vou matar até morrer. E cumpriu a palavra. Lampião prometia vingança contra o sargento que matou o pai e contra o vizinho Saturnino. Estranhamente, nunca foi atrás dos dois. Esse historiador diz que o discurso da vingança era um escudo ético criado por Lampião, uma forma de justificar a entrada no cangaço. Acho eu que no começo esse ideal de vingança tem existido, mas com o passar do tempo, Lampião descobre naquela vida formas de recompensa cultural e material, que fazem com que ele desabrochasse a sua vocação de cangaceiro e que foi no mais alto sentido, né? Em 1922, o bando atacou a casa da baronesa de Água Branca, levando um pequeno tesouro em joias mantido pela família. 4 anos depois, o auge na trajetória do cangaceiro. As volantes, grupos da polícia de Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Bahia, não eram páreo para Lampião, que chegou a ter 120 homens sob seu comando. Nesse momento, em 1926, na, digamos assim, Interlândia nordestina, no interior do Nordeste, não havia nenhuma força de deslocamento rápido
que rivalizasse com o bando de Lampião. A fama era tanta que o governo federal pediu ajuda a Lampião para combater a Coluna Prestes, um movimento rebelde comandado por aquele que viria a ser o maior líder comunista da história do Brasil. Foi Padre Cícero quem ajudou a fechar o acordo. O governo ofereceu armas, fardas e deu a Lampião o título de capitão. Certa vez em Juazeiro conversou com Lampião e dizem que o promoveu a cargo de capitão. Mas o combate com Prestes não aconteceu, porque os policiais não aceitavam guerrear lado a lado com o velho inimigo cangaceiro. Lampião ficou com as armas do governo e consolidou a fama de rei do cangaço. Eu não tenho dúvida em dizer que, se nós considerarmos que o cangaço, como eu disse, era uma sucessão de realezas, a última e mais imponente delas, que foi a de Lampião, pelo talento pessoal, pela inteligência aguda, pela organização mesmo, estou usando com esse sentido criminológico, né? Que ele conseguiu dar àquela indústria do cangaço que já existia e que era uma forma de vida meio selvagem, muito violenta. Lampião converte tudo aquilo quase que numa empresa. Eu creio que nós possamos dizer, sem dúvida, que Lampião cria o Cangaço S.A. E no ano 27 atacou a Mossoró. Em 1927, Lampião planejou um ataque a Mossoró, próspera cidade do Rio Grande do Norte. Marchou quase 400 quilômetros com um bando de 150 homens, mas acabou derrotado. Depois disso, foi obrigado a recuar. Com poucos homens, se escondeu na Bahia. Foi ali que conheceu Maria Bonita, filha de um pequeno fazendeiro. Mas um dia apaixonou-se lá por Maria Bonita. A companheira ficou com ele até o fim, 10 anos depois, quando tombaram numa emboscada na Grota do Angico. O casal teve uma única filha e dela nasceram vários descendentes, como Vera Ferreira, a neta de Lampião, que encontramos em Aracaju. Ela tenta preservar a memória do avô, quer criar na área onde ele morreu um grande monumento. Eu acho que ali é um local onde as pessoas têm que ir imbuídas de muito amor, né? De uma visão muito tranquila. Eu acho que ali precisa de muita paz, aquele local. Mas nem todo mundo concorda com a ideia de transformar Lampião num herói. Em Nazaré, encontramos seu João Lira, hoje com 96 anos. Ele lutou nas volantes contra Lampião. Diz que o cangaceiro era um homem cruel. Cortava os lábios, vivo, os olhos arrancava, cortava as orelhas. Em Nazaré, o cemitério e um monumento na praça trazem os nomes dos que tombaram lutando contra o cangaceiro. Era bandido ou era herói? Eu pergunto ao historiador pernambucano de Melo. Ele diz que Lampião e o cangaço não podem ser julgados de forma simplista. Ele não era apenas vulgarmente criminoso. Ele era uma entidade cultural que vinha do mais fundo da história do Brasil, como tradição antiga. Amanhã, novas revelações sobre os herdeiros de Lampião, gente que agora vive do tráfico. Mas quando a polícia aperta o cerco sobre as plantações de maconha, os bandos vão para as estradas assaltar. Caminhões, ônibus, carros, nada escapa dos novos cangaceiros. Você vai conhecer também a Transmaconheira, estrada dominada pelos traficantes. E a hora em que até a polícia tem medo. Quem são e como vivem os homens da lei no polígono da maconha em Pernambuco? Mortes internacionais.